Olá, queridos alunos e queridas alunas, sejam todos bem-vindos para a gente poder continuar com os nossos estudos de Direito Empresarial. A partir dessa aula agora, a gente vai entrar no segundo tópico, no segundo assunto referente a essa teoria geral do direito empresarial. Quando eu falo teoria geral do direito empresarial, eu estou falando sobre os conceitos basilares, os conceitos básicos para eu entender o que é o direito empresarial, para eu entender o que é o estudo da empresa. O primeiro aspecto é o que é entender o que é empresa, e modernamente, dentro do conceito do Código Civil de 2002, que como a gente já viu nas aulas anteriores, ele foi modificado, foi profundamente modificado pelo Código Civil de 2002, que adotou a teoria italiana da empresa e seguiu muito a linha de raciocínio do próprio Código Civil italiano de 1942 para conceituar a empresa como sendo a atividade econômica organizada para o exercício de uma atividade de produção ou circulação de bens ou serviços. Então, a gente viu lá que empresa hoje, tecnicamente falando, refere-se à atividade. A gente utilizou-se do perfil funcional criado pelo Alberto Aschini para definir o que vem a ser a empresa, o que vem a ser o conceito de empresa em termos jurídicos hoje no Brasil. Lembrando que eu falei muito aqui com vocês que a gente tem uma utilização coloquial do termo empresa, e aí que ela vai trazer significados diferentes, porque isso veio da teoria econômica e só depois de muito tempo passou a ser utilizado como um conceito jurídico. Então, na prática, a gente às vezes acaba misturando aí as duas, três conotações que eu posso ter para a empresa e sem utilizar o conceito jurídico. Mas é importante a gente saber que existe um conceito jurídico de empresa. Bom, mas se eu tenho a atividade, se empresa é a atividade, eu preciso ter alguém para exercer essa atividade. Eu preciso ter alguém que realize a atividade, porque ela não se realiza sozinha. Ela não acontece sozinha. É aí, então, que vai entrar o nosso segundo conceito aqui da teoria geral, que nós vamos trabalhar agora, até as próximas aulas. Vamos falar tudo sobre isso. Gente, de acordo com aquele artigo que é o básico, fundamental, importantíssimo para a teoria geral do direito empresarial, o artigo 966, por nós já estudado aí nas aulas anteriores, vai ser empresário aquele que pratica empresa, que pratica atividade empresária, porque o 966, vou reavivar a memória de vocês aí, não coloquei aqui no slide, mas vocês já lembram do 966. Considera-se empresário quem pratica profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. E aí, atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, o que eu disse para vocês significa? Empresa. Então, eu pego esse finalzinho e substituo. Aí eu vou dizer, considera-se empresário quem pratica profissionalmente a empresa. Então, quem é o empresário? É quem realiza, é quem pratica a empresa. Vejam, no 966... ele está trazendo para a gente uma definição material. Material de empresário. É aquele que realiza a atividade organizada, atividade econômica organizada para a produção de circulação de bens e serviços e que não seja intelectual, desde que eu não tenha o elemento de empresa, como a gente já trabalhou aqui. Porque às vezes pode ser uma atividade intelectual, mas ter elemento de empresa. Então, aí vai ter atividade empresária, aquele que realiza é empresário. Aquele que comanda, que realiza é empresário. Então, vejam, o 966 está dizendo, considera-se empresário quem pratica profissionalmente. Então, ele está trazendo aqui uma ideia que ele não está falando que é empresário quem se formaliza como empresário, quem se registra como empresário. Ele está dizendo que considera-se empresário quem pratica profissionalmente. Aí vem essa questão da atuação ter que ser profissional. Considera-se empresário quem pratica profissionalmente a atividade de empresa. Então, quem às vezes tem uma realização de empresa, mas é uma realização esporádica, é uma realização informal, não profissional, não pode ser considerado como empresário. Então, a gente pega hoje conceitos que antes do Código Civil de 2002 a gente usava muito, que hoje a gente não pode usar. Por exemplo,
Se a gente pegar hoje a figura do Silvio Santos, pelo que ele realiza lá no grupo Silvio Santos dele, pelo menos pelo que a gente sabe, eu não posso chamar o Silvio Santos, nem mesmo pelo conceito material, de empresário. Porque, vejam, eu vou fazer uma explicação aqui para vocês daqui a pouco sobre a questão do aspecto formal, do conceito formal de empresário. Porque para ser considerado como empresário, o 966 não exige que você tenha nenhum tipo de registro. Exige que você pratique profissionalmente. Então, se você pega hoje o Silvio Santos, ele faz as apresentações de programa dele. É claro que ele é extremamente ouvido quando vai ter a tomada de decisões importantes do grupo Silvio Santos, do SBT ou do que seja. Ele é um tremendo garoto propaganda dos produtos, né, que ele vende, que ele comercializa e etc. Mas ele não está no dia a dia da organização da atividade. Porque empresa não é realizar a atividade fim, pessoal. Empresa é praticar a atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Não é realizar a atividade fim, não é apresentar programa, não é vender produto de Jequiti, como é o caso do Silvio Santos. Né? Realizar a empresa é praticar a organização, é praticar, né, o elemento empresarial e não a atividade fim. É organizar investimento em pessoas, como eu já disse aqui para vocês. Então, isso não é praticar a empresa, realizar a atividade fim. Às vezes eu posso ter uma clínica médica com elemento de empresa, um dos grandes exemplos que a gente usa para elemento de empresa, uma clínica médica que tenha lá todo um complexo organizacional, funcionários, papapá. E aí os médicos que praticam atividade fim não são empresários. Empresário é quem participa da administração, da organização. Aí eu tenho lá, às vezes, um médico, um sócio ou outro, que tem realmente atividade de organização. Esses podem ser considerados empresários. Aqueles que são sócios, e às vezes eles dão palpites porque são sócios, e aí eles são chamados a se reunir periodicamente para dar, né, não só para dar palpite aqui, mas às vezes para tomar decisões de cunho estrutural que demanda a participação do sócio. Isso não é praticar profissionalmente. Isso você está até atuando no exercício da empresa, mas de forma esporádica, através de reuniões periódicas que acontecem uma vez por mês, a cada 2 meses, a cada 3. Isso é uma participação de sócio. Né, como o dono do negócio, como aquele que vai ter um reflexo direto no êxito da atividade empresária. Mas você não está organizando, praticando de forma profissional a empresa. Então, se a pessoa participa da empresa de uma forma esporádica, lá, participando de reuniões esporádicas, porque ele é sócio, e aí há algumas decisões que precisam ser tomadas pelo sócio, eu preciso da figura do sócio para poder saber se aquela mudança vai acontecer ou não na sociedade, isso não é ser empresário. Empresário é quem pratica profissionalmente a empresa. E a empresa é organizar a atividade, como a gente já viu aqui. Não é realizar a atividade fim. Não é realizar a atividade fim. Se assim fosse, uma atividade de autônomo seria empresa, que seria a realização da atividade fim, mas não é. Eu tenho o elemento organização, não esqueçam disso. Então, aquelas pessoas que às vezes, né, são sócias, são investidoras e aí têm direito a participar de determinadas decisões de uma sociedade, uma atividade empresária, não faz com que essa pessoa seja considerada empresária. Agora, um administrador que tem, ele até recebe salário para isso, ele recebe prolabore, melhor dizendo, que não seria tecnicamente não um salário lá do direito do trabalho, né, da relação de emprego. Mas ele recebe um prolabore, ele trabalha cotidianamente na tomada de decisão do caráter organizacional da atividade empresária. Esse sim entra na definição material de empresário do 966. Só que eu tenho o artigo 967 do Código Civil, que traz a questão do aspecto formal do conceito de empresário. E aí eu passo a ter uma diferenciação do aspecto formal para o aspecto material. O 966 a gente já viu, ele não está dizendo que para ser empresário você tem que ter registro, não, considera-se empresário quem pratica profissionalmente a empresa.
Só que vem o artigo 967 e determina que o empresário tem que fazer o registro na junta comercial antes do início da atividade. Ou seja, o 967 ele está dizendo, né, eu tenho que registrar como empresário, tenho que me registrar como empresário antes do início da atividade. Então, eu tenho que ter essa formalização de empresário. Ele me exige que eu formalize a minha condição de empresário. Veja, não é o registro que faz com que eu seja empresário. Não é o registro. Mas o registro é exigido como condição de formalidade, de regularidade para o exercício da empresa. E aí, quando eu vou para o aspecto formal, né, para esse aspecto formal, quais são as formas que eu tenho para poder me inscrever como empresário? Aí eu tenho as formas que são sociedades empresárias, quando eu estou em sociedade, quando eu tenho lá, de acordo com o artigo 981, a união de duas ou mais pessoas, né, celebram um contrato de sociedade, as pessoas que se unem para praticar uma determinada atividade econômica, né, e partilhar os resultados. Ou com um único sujeito, que aí eu vou ter duas formas empresariais, empresário individual e a empresa individual de responsabilidade limitada. Então vejam bem, se hoje eu chego na junta comercial para formalizar a minha condição de empresário, então eu quero montar para mim, por exemplo, uma padaria que eu vou organizar, eu vou investir, sou eu que vou botar o investimento. E aí eu sei, né, eu consulto advogado e ele me diz que eu preciso formalizar a minha condição de empresário. Pessoal, é o que eu sublinhei aqui para vocês. Eu vou ter 3 formas de regularizar a condição de empresário. Uma delas é se eu quiser ter outra pessoa fazendo esse investimento, dividindo comigo alguma responsabilidade, é eu me juntar com alguém e fazer uma sociedade empresária. E é aí que eu quero deixar bem claro para vocês. Quando eu faço a sociedade empresária, quem passa a ser o empresário no aspecto formal é a pessoa jurídica. Porque é em nome da pessoa jurídica que a atividade vai ser realizada. Então eu crio lá, por exemplo, Padaria Comer Bem Limitada, eu e meu amigo sócio que entrou comigo. Quem passa a praticar profissionalmente a empresa é a sociedade. Então vejam, se eu sou a administradora da padaria, eu posso continuar me dizendo empresária no aspecto material, no 966, porque de uma maneira ou de outra sou eu quem exerço. Mas formalmente falando, quem passa a exercer a atividade no nome é a pessoa jurídica. O mesmo vai acontecer com a empresa individual de responsabilidade limitada. Então vamos imaginar que eu não quero ter sócio. Eu tenho dinheiro, eu tenho a ideia e eu vou montar sozinha e receber os lucros sozinha. E esse investimento que eu vou fazer na padaria é 120 mil reais. Então, beleza. Eu tenho o patamar para ser uma empresa individual de responsabilidade limitada. Eireli, ou Eireli, como eu gosto de pronunciar, Eireli. Acho mais interessante. Então, eu vou lá e coloco Padaria Comer Bem Eireli. Crio uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica, formalmente falando, é quem passa a ser o sujeito da atividade empresária. Então, é a Eireli que passa a ser formalmente a empresária. Mas materialmente sou eu, porque a pessoa jurídica não tem decisão. A pessoa jurídica tem que ter sempre uma pessoa física que tome as decisões por ela, que a represente, porque ela não tem vontade própria, ela não manifesta vontade. Então, ela tem que ter alguém para manifestar a vontade por ela. Então, quando eu penso no 966, pratica profissionalmente, eu me enquadro como empresária, sendo administradora da Eireli. Mas, formalmente falando pelo 967, quem é empresária é a Eireli. Gente, a única das 3 formas em que o conceito material e o formal se encontram na mesma pessoa, no mesmo sujeito, é o empresário individual. Porque o empresário individual é pessoa física.
É uma pessoa física que vai se registrar na junta para exercer a atividade de empresa, né? Para exercer, para ser empresário. Então, vamos imaginar que eu tinha, por exemplo, eu estou investindo 50 mil na padaria e quero investir sozinha, sem sócios. Eu não posso ser Eireli, porque na Eireli eu tenho necessidade de um capital mínimo, que é 100 salários mínimos. Então, eu não me enquadro, né, nos 100 salários mínimos. E não quero ter sócio, só me resta a inscrição de empresário individual. E essa inscrição, eu vou continuar sendo pessoa física. Então, é a pessoa física da Estefânia, que é empresária no aspecto material, e é a pessoa física da Estefânia, que é empresária no aspecto formal. Porque o empresário individual, ele não forma pessoa jurídica. Então, é o único das três hipóteses, a única das três formas em que o empresário formalmente falando coincide com o empresário materialmente falando, né? Para a regularidade da atividade empresária, o que importa é a forma, né? O que importa é a forma. Agora, vejam bem, se eu tenho, por exemplo, uma sociedade não personificada, eu posso muitas vezes, numa falência, dizer que quem é o empresário é aquele sócio porque não tinha formalização. E aí o sócio também vai ser declarado falido, porque ele também pode ser considerado como empresário no aspecto material, né? Então, assim, como a lei coloca que o empresário é quem exerce, eu vou ter que observar isso, né? Quando eu não tenho registro, quando eu tenho uma informalidade, aquela pessoa ali não pode exercer a atividade de empresa. Então, nós vamos falar aqui na nossa próxima aula sobre os requisitos para ser empresário. Então, esses requisitos eles vão ter que ser observados tanto no aspecto formal quanto no aspecto material. As duas coisas. Por isso que é importante eu saber que existe no direito brasileiro os dois aspectos. Voltando aqui, ó, olha só, você tem diferença nesses dois aspectos. O legislador, no 966, para conceituar, ele usou o aspecto material, mas ele também traz o aspecto formal quando ele exige a regularização, o registro como empresário. E quando eu penso no registro como empresário, eu penso nas três formas que eu acabei de explicar para vocês. O que eu quero dizer aqui para vocês? Eu quero dizer que os dois aspectos convivem. Os dois aspectos existem e os dois aspectos convivem dentro do direito brasileiro. Então, quando eu falo para você, qual é o conceito de empresário? Materialmente ou formalmente falando? Eu sempre tenho que fazer essa pergunta, né? Então, por exemplo, igual eu falei, uma pessoa jurídica no aspecto formal, ela é a empresária. Mas se eu pensar no aspecto material, o administrador, aquele que responde por ela, é sim um empresário. Isso vai fazer toda a diferença para a aplicação dos requisitos, das consequências, de várias situações que nós vamos ver aqui no decorrer, né, de todo o estudo do direito empresarial. Então, sim, existem os dois conceitos no direito brasileiro. E sendo certo que, excepcionalmente, no caso do rural, eu não tenho a diferenciação de aspecto formal e aspecto material. Nós vamos falar sobre ele aqui, mais para o finalzinho desse item, né, de empresário. Então, mais para frente, lá no item de empresário, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a questão do rural, do artigo 971. É a única situação em que eu não vou ter essa diferença dos aspectos. Eu só tenho um único aspecto, o material e o formal são a mesma coisa para o rural, mas aí é uma outra situação excepcional própria para a atividade do rural, que no momento oportuno a gente vai analisar e vamos estudar juntos. Tudo bem, pessoal? Então, eu quero que, nesse momento, eu quero que vocês tenham compreendido bem o conceito de empresário e esses dois aspectos, o material e o formal. Para o conceito geral do 966, o aspecto foi o material. Mas conjugando com o 967, a gente vê que é preciso também analisar o aspecto e o conceito na sua característica formal. E aí eu vou ter três formas diferentes de trabalhar. Nessa unidade que nós estamos falando aqui, na unidade de empresário, a gente vai trabalhar com essas situações do aspecto individual. Por quê? Porque aí eu vou ter uma unidade separada só para falar de sociedade, que é um assunto extremamente amplo. Então, nessa unidade de trabalho aqui, nós vamos falar sobre a situação em que o empresário está atuando individualmente. E mais para frente, no momento separado, nós vamos falar dentro do direito societário, a gente vai falar sobre as sociedades empresárias.
Tudo bem, pessoal? Então, eu fico por aqui, eu vou encerrando e continuamos na próxima aula ainda dentro do tópico de empresário. Muito obrigada e até a próxima.